Olá, boa noite. Boa noite. Como é que tá o áudio aí? Oi? Como é que tá o áudio aí? Eu tô ouvindo um chiadinho de fundo. Será que é isso? Oi, tá me escutando bem? Tô te escutando. Tô te escutando, acho que tá saindo bem agora. Boa Tá? noite, Patrícia. Boa noite a você aí de casa. Gente, a Patrícia Oliveira, ela vai falar com a gente hoje sobre as principais aplicações e desafios da robótica industrial no século XXI. Obrigada mais uma vez, Patrícia, por estar aqui com a gente dividindo esse conhecimento. E agora eu vou deixar com você. Tá, obrigada. Imagina. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha janela. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Patrícia Oliveira, sou engenheira mecânica, mestra e doutoranda em sistemas mecatrônicos pela Universidade de Brasília, na área de robótica e visão computacional, com ênfase em calibração de robôs industriais. E hoje eu vou falar um pouco sobre as principais aplicações e desafios da robótica industrial no século XXI. Mas antes de falar sobre essas aplicações e desafios da robótica, é importante apresentar alguns aspectos históricos pertinentes à robótica. Bem, o termo robô, ele foi utilizado pela primeira vez pelo escritor e novelista tcheco Karel Čapek, que utilizou esse termo numa peça teatral intitulada Russos Universal Robots, no ano de 1921. E nessa peça, ele utilizou o termo eslavo robota, que significa trabalhos forçados ou escravos, e mais tarde esse termo deu origem ao termo em inglês chamado de robot, que traduzido para o português significa robô. Bem, posteriormente a isso, começaram a surgir muitos filmes de ficção científica, onde nesses filmes apareciam robôs que tinham o comportamento e a forma humana. Bem, esses filmes impulsionaram muitos jovens cientistas da época a desenvolverem robôs para o mundo real. E esses robôs, atualmente, eles são conhecidos como robôs humanoides ou robôs antropomórficos. Falar da história da robótica implica também em mencionar um importante personagem histórico chamado de Isaac Asimov. Isaac Asimov, conhecido como pai da robótica, ele nasceu na Rússia, porém, aos 3 anos de idade, ele mudou-se para Nova York, onde ele se tornou escritor e bioquímico, autor de várias obras de ficção científica. Isaac Asimov foi o responsável por definir ou estabelecer as leis da robótica lá no ano de 1950. E quando ele estabeleceu essas leis da robótica, ele tinha como objetivo estabelecer um protocolo de convivência entre o homem e os robôs, de maneira que a evitar possíveis perigos da inteligência artificial para a humanidade. Então, as leis da robótica, elas possuem o seguinte enunciado. Primeira lei: um robô ele não pode maltratar um ser humano ou, pela sua passividade, deixar que um ser humano seja maltratado. Dessa forma, um robô ele não pode nem se omitir a algum maltrato ao ser humano e também não pode maltratar um ser humano, de fato. A segunda lei, ela diz que um robô ele deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto se entrar em conflito com a primeira lei. Ou seja, se um determinado humano der uma ordem para um robô machucar um outro ser humano, ele tem que ter a capacidade de perceber que isso vai estar em desacordo com a primeira lei da robótica. E a terceira lei diz que um robô ele deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Dessa forma, para garantir a sua existência, podemos dizer, a sua sobrevivência, um robô não pode maltratar um ser humano, não pode se omitir a um maltrato ao ser humano, e também ele não deve executar a ordem de um determinado humano para machucar outro ser humano. Bem, essa primeira lei da robótica, ela foi estabelecida pelo robô Daniel na obra Os Robôs do Amanhecer, de Isaac Asimov.
Essas 3 leis, elas podem ser reformuladas com o seguinte enunciado. A primeira lei: robôs devem continuar a substituir pessoas em tarefas perigosas. A princípio, isso beneficia a todos. Segunda lei: robôs devem continuar a substituir pessoas em tarefas que as pessoas não queiram realizar. Isso também beneficia a todos. E a terceira lei pode ser reformulada da seguinte forma: robôs devem substituir pessoas em tarefas que robôs realizam com mais economia. A princípio, isso pode prejudicar muitos. Por quê? Porque a aquisição de robôs no ambiente industrial, nas linhas de produção, provoca bastante desemprego. Porém, isso depois pode beneficiar a todos, como na primeira e na segunda lei. Mas como assim, gerando desemprego? Os defensores do uso de robôs em linhas de produção acreditam que o desemprego provocado pelo uso de robôs no ambiente fabril tende a impulsionar os desempregados a se especializarem, a estudarem e, portanto, abrindo a possibilidade, criando a possibilidade dessas pessoas conseguirem um emprego onde elas venham a ganhar mais. Bem, aqui eu coloquei alguns conceitos relacionados ao termo robô e robótica. Esses conceitos, eles podem ser consultados no livro Introduction to Robotics, do McCarroll, que é uma publicação de 1991, e McCarroll define robô como sendo uma máquina que pode ser programada para fazer uma variedade de tarefas, da mesma forma que um computador é um circuito eletrônico que pode ser programado para fazer uma variedade de tarefas. Aqui, nessa definição do McCarroll, nós podemos perceber uma distinção entre robôs e máquinas de automação fixa, como é o caso dos CN6, como é o caso das impressoras 3D, de maneira que o que diferencia o robô de uma máquina de automação fixa é a possibilidade de você poder programar um robô para executar diferentes tarefas ou atividades, enquanto que uma máquina de automação fixa, ela não consegue realizar diferentes tipos de tarefas. E aqui nós temos um conceito de robótica. Robótica pode ser definida como uma disciplina que envolve projeto, construção, controle e programação de robôs, uso de robôs para resolver problemas, o estudo dos processos de controle, sensores e algoritmos usados em humanos, animais e máquinas, e a aplicação destes processos de controle, destes algoritmos, para o projeto de robôs. Esse conceito de robótica, ele é um conceito mais amplo, mais geral. Porém, existe um conceito mais estrito que permite distinguir a robótica da engenharia robótica. Nesse conceito, robótica é definido como a disciplina que se ocupa do uso e da programação de robôs, enquanto que a engenharia robótica é a parte do conhecimento que se ocupa do projeto, desenvolvimento e construção de robôs e de dispositivos robóticos. Então, é um conceito mais estrito, mais limitado, que acaba diferenciando esses dois termos. Bem, aqui nós temos alguns dos principais acontecimentos da história da robótica. Tudo começou no ano de 1801, quando Joseph Jacquard inventou um tear programável. Em 1959, surge o primeiro robô comercial introduzido pela Planet Corporation. Em 1960, é desenvolvido o primeiro robô Unimate. Esse robô, ele tinha princípios de controle numérico e também tinha atuadores hidráulicos. E no ano de 1961, esse robô já foi instalado na Ford. Em 1968, é desenvolvido o robô móvel Cheik, ou seja, um robô com capacidade de locomoção. Foi o primeiro robô móvel. E esse robô, ele foi desenvolvido pelo Stanford Research Institute, e ele era um robô que tinha câmeras de vídeo e vários sensores de contato, algo bem avançado para a época. Em 1971, surge o manipulador Stanford, que é um braço robótico de 6 graus de liberdade com pulso esférico. Esse robô, ele tinha atuação hidráulica e foi desenvolvido pela Universidade de Stanford. Em 1973, é desenvolvida a primeira linguagem de programação de robôs, que é a linguagem Wave. Um ano mais tarde, em 1974, é desenvolvida a linguagem de programação AL. E essas duas linguagens de programação, posteriormente, elas deram origem à linguagem de programação VAL, que é a linguagem de programação comercial da Unimation.
E por falar em Unimation, lá no ano de 1978, a Unimation desenvolve o manipulador Puma, que também é um braço robótico de 6 graus de liberdade com pulso esférico, na verdade, o Puma é uma família de robôs. Nós temos o Puma 260, o Puma 560. Em 1979, é desenvolvido o manipulador Scara, que é um robozinho de 4 graus de liberdade, desenvolvido pela Universidade de Yamanashi. Esse robô ele passou a ser comercializado no ano de 1981. Em 1997, a Honda desenvolve o primeiro robô humanoide com capacidade para subir escadas. Então, aí nós temos alguns dos principais acontecimentos na história da robótica industrial, principalmente. Agora vamos falar um pouco da robótica em termos numéricos. Bem, a história da automação industrial ela é marcada por rápidos acontecimentos e acredita-se que esses acontecimentos eles estejam ligados de forma direta ou indireta à economia mundial. O uso do robô industrial ele se tornou identificável como dispositivo ímpar, ou seja, passou a ganhar visibilidade no mercado e na economia mundial lá por volta do ano de 1960, com o advento dos sistemas CAD/CAM, ou seja, desenho assistido por computador e manufatura assistida por computador. Hoje nós sabemos que esses sistemas CAD/CAM também foram os precursores para o que nós conhecemos como indústria 4.0. Na América do Norte, foi muito intensa a adoção de equipamentos robóticos no início da década de 80, e isso pode ser constatado através desse gráfico que mostra os robôs industriais na América do Norte em milhões de dólares. Observem que, no início da década de 80, por volta do ano de 1984, ocorreu um crescimento na aquisição de robôs industriais na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Bem, no final dessa década, entre os anos de 1987 e 1986, ocorreu uma contração aqui nesse mercado. E após, lá pelo início da década de 90, tende a ocorrer um crescimento expressivo na aquisição de robôs industriais, acompanhado, é claro, em determinados momentos, de certas oscilações econômicas, que, na verdade, são características de todos os mercados. Nesse outro gráfico aqui, nós temos o número de robôs instalados por ano nas grandes regiões industriais do mundo. E quando eu falo de grandes regiões, eu estou me referindo ao Japão, aos Estados Unidos, à União Europeia, principalmente. É um pequeno grupo de países. O que nós podemos verificar a partir desse gráfico é que o número de robôs instalados no Japão, comparado ao dos demais países, é muito maior. E isso é válido para todos os anos. Por que isso acontece? Porque os japoneses, eles consideram como sendo robôs algumas máquinas que, na maior parte dos países, não são considerados robôs. Isso nos leva a concluir que os dados para o Japão, eles são dados um tanto inflados, e que, por isso, eles não podem ser tomados como padrão. Mas quais são os motivos para o aumento do uso de robôs industriais, principalmente na América do Norte? Primeiro, robôs eles têm se tornado mais baratos. Segundo, ocorreu um aumento expressivo no custo da mão de obra humana, principalmente devido à conquista dos direitos dos trabalhadores, devido ao surgimento de organizações sindicais. E nós podemos verificar isso nesse gráfico que mostra o preço dos robôs comparado ao custo da mão de obra humana na década de 90. Observe que a curva para o custo da mão de obra humana ela é uma curva crescente ao longo dos anos, enquanto que a curva para o preço dos robôs sem ajuste de qualidade e com ajuste de qualidade, ela é uma curva decrescente ao longo dos anos. Um outro motivo que justifica o aumento do uso de robôs industriais é o fato dos robôs eles estarem se tornando mais eficientes, ou seja, mais rápidos, mais precisos e também mais flexíveis. E se nós pegarmos essas características, esses aspectos de qualidade e fatorarmos aos números, nós veremos que o preço dos robôs com esse ajuste de qualidade, ou seja, com esses fatores de qualidade, ainda é bem menor do que comparado à curva para o preço dos robôs sem considerar esses fatores de qualidade.
Esses três primeiros motivos aqui, eles são os principais motivos para o aumento dos robôs industriais, porque eles estão diretamente relacionados à economia. Porém, tem um outro motivo que é secundário, mas não menos importante, que é o fato dos robôs estarem se tornando cada vez mais aptos a realizar tarefas perigosas ou impossíveis de serem executadas por trabalhadores humanos. Bem, apesar de todos os avanços na robótica industrial, principalmente no que diz respeito a ampliar a quantidade de tarefas que robôs podem realizar, nos Estados Unidos, por volta dos anos 2000, 78% dos robôs industriais eram empregados em operações de soldagem e manipulação, enquanto que a montagem por robôs correspondia somente a 10% das instalações. Isso é uma realidade não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, de todos os países, e não somente dos anos 2000, mas também da atualidade. A maior parte dos robôs industriais são empregados em tarefas simples, como é o caso de soldagem e de manipulação de materiais, enquanto que uma pequena porcentagem de robôs é empregada para realizar tarefas mais complexas, como é o caso de montagem utilizando robôs. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as aplicações robóticas. Atualmente, robôs são utilizados em cabines de pintura a spray, né, que é uma tarefa bastante insalubre devido à presença de solventes. Robôs são utilizados em processos de soldagem a arco, principalmente no processo MIG-MAG, que é um dos processos mais fáceis de serem automatizados utilizando robôs. Robôs também são utilizados em operações de acabamento, como é o caso de polimento de superfície. Além disso, atualmente, robôs são utilizados em processos de fundição em molde, soldagem a ponto, manuseio de vidro, inspeção, forjamento, estampagem e empilhamento em pallets. Algumas aplicações no futuro próximo através de visão computacional e sensores de contato. Bem, através dessas tecnologias, robôs poderão ser utilizados para realizar montagem por lotes, empacotamento, processamento de tecidos, manuseio de peças de laboratório médico e também em operações de rebarbação. E, em um futuro mais distante, robôs serão utilizados na realização de tarefas insalubres, como é o caso da coleta de lixo, limpeza e manutenção de instalações nucleares, e também robôs serão utilizados em tarefas repetitivas, como é o caso da preparação e entrega de fast food, tarefas relacionadas à frentista de posto de gasolina, serviços domésticos, e robôs serão utilizados principalmente em operações que exijam elevada precisão, como é o caso de auxílio hospitalar e procedimentos neurocirúrgicos. Bem, agora eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que ilustram essas aplicações em um futuro mais distante, que, na verdade, não está tão distante, está mais próximo do que nós pensamos, porque já são coisas que estão em intenso desenvolvimento. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, mostrando o vídeo da primeira aplicação que eu selecionei, e essa aplicação refere-se a um robô móvel que foi enviado para o interior da usina de Fukushima. Para quem não se recorda, a usina de Fukushima ela foi destruída no ano de 2011 em virtude de um tsunami. E, atualmente, a usina está sendo administrada pela Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, conhecida como TEPCO. Vou compartilhar aqui a tela com vocês.
Então, esse primeiro robô que vocês estão observando aí, as imagens coletadas por ele, na verdade, foi de um segundo robô que foi enviado para o interior da usina. O primeiro robô enviado pela TEPCO, ele foi enviado no dia 10 de abril de 2015. Porém, esse robô ele não conseguiu completar com sucesso a missão, porque após 5 horas decorridos depois da sua entrada, esse robô ele ficou preso nos obstáculos e ele acabou sendo danificado. Porém, esse primeiro robô ele ainda conseguiu captar dados importantes, como, por exemplo, o fato de que a radiação no interior da usina estava tão forte a ponto de matar uma pessoa após 60 minutos de exposição. Bem, decorridos 5 dias depois do primeiro robô, ou seja, no dia 15 de abril de 2015, a TEPCO enviou um segundo robô móvel para o interior da usina, e esse robô ele conseguiu completar com sucesso a missão, coletando pedaços de material radioativo de 5 dos 6 pontos de teste, todos localizados em um dos 3 reatores que foram danificados pelo acidente nuclear. Qual que era basicamente o objetivo dessa missão? O objetivo era identificar se o material radioativo no interior da usina já estava sólido o suficiente para que começasse a ser removido. E os dados coletados por esse robô levaram a TEPCO a já fazer uma previsão para a retirada desse material. No caso, segundo a TEPCO, esse material provavelmente começará a ser removido a partir do ano de 2021, onde eles vão utilizar robôs móveis e também outras tecnologias para remover esse material. Agora eu vou compartilhar com vocês um outro vídeo que é relacionado a uma aplicação neurocirúrgica. Patrícia, o vídeo tem áudio? O vídeo Tem áudio. Tem. Ele não está saindo. O que eu vou sugerir para você? Eu acho que pode ser por conta da configuração daquele StreamYard, porque você está com fone de ouvido. Então, se você colocar aqui embaixo, clica aqui embaixo, tem o tem Cam Mic, aí ali você coloca no áudio e tem no áudio tem, se eu não me engano, microfone interno, built-in, se eu não me engano. Microfone, comunicação em microfone, speak, tem um Realtek. Não, no mic, é no mic. É no mic? Porque é de onde ele capta imagem para soltar. Pois é, eu tô aqui no a mic. Pronto, é no mic. Então, aí, qual é a opção que tá aí para você? Ele tá no padrão. Aí tem comunicações, microfone. E tem um microfone só. Eu acho que é o microfone. Posso tentar? Se não, o que eu vou... pode dar o play. Se não, o que eu vou sugerir para você? Eu vou botar a legenda, pode ser? Oi? Eu acho que o vídeo tem legenda. Ah, pode colocar legenda, então. Acho que esse vídeo tem legenda. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo na tela aí? Tá o vídeo aqui pra gente na tela. Uhum. Se você quiser explicando o que tem nele, acho que pode auxiliar também. Eu vou falar no final, tá? Tá bom. Eu vou sair daqui da tela agora, tá bom? Tá.
Bem, a gente teve um probleminha aí com o áudio, mas eu coloquei a legenda, mas vou explicar basicamente o que eu queria mostrar com esse vídeo. Esse vídeo, ele ilustra o uso dos robôs em procedimentos neurocirúrgicos, né? Tem muita pesquisa sendo desenvolvida nessa área. E para chegarmos nesse nível de utilizar robôs em procedimentos neurocirúrgicos, é importante as pesquisas avançarem na área de robótica colaborativa, e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. E, além disso, é importante que os robôs eles estejam devidamente calibrados, porque são procedimentos que exigem elevada precisão no ambiente de trabalho. Agora eu vou mostrar uma outra aplicação aqui para vocês, que consiste no uso de robôs no ambiente doméstico, em tarefas repetitivas. Vamos ver aqui, só para garantir. Esse robozinho ele é interessante porque ele mistura aqui as características de um robô móvel com um robô humanoide, e ele foi desenvolvido pela Universidade de Tóquio com o objetivo de auxiliar em tarefas domésticas. Vamos voltar aqui. Patrícia, eu só queria pedir para você que, como não saiu o áudio, se você quiser, você puder pegar os links, aí, ó, tem gente pedindo aqui no chat. Sim, aí, sim, sim. No chat, o pessoal consegue assistir também. Já eu mando, tá? Deixa eu só... Sem problema. Apresentação. Beleza. Tá. Então, vamos falar agora um pouco sobre os principais desafios na área de robótica industrial. Primeiro desafio é tornar mais simples, intuitiva, menos formal e, portanto, mais segura a interface de comunicação entre os homens e os robôs, homem e máquina.
Segundo, melhorar a exatidão dos manipuladores, viabilizando a programação offline. E esses dois fatores aqui eu considero como sendo os principais desafios da robótica industrial, porque eles objetivam minimizar o tempo de inatividade das máquinas, ou melhor, dos robôs. Bem, quando uma empresa, uma indústria, ela incorpora robôs na sua linha de produção, o objetivo é tirar o máximo proveito dessas máquinas. Por quê? Porque máquinas não cansam, né? No pensamento dos empresários é isso. Eles querem maximizar a sua produção, utilizando o máximo possível os robôs. E, para conseguir minimizar esse tempo de inatividade dos robôs, é importante utilizar a programação offline, que é aquela programação onde é possível programar um ou mais robôs simultaneamente, sem a necessidade de fazer uma parada técnica no chão de fábrica. Anteriormente, antes da programação offline, utilizava-se muito a programação online, que é aquela programação onde o programador ia no chão de fábrica, parava o robô na tarefa que ele estava executando e programava robô por robô para cada tarefa que o robô tinha que executar. E isso demandava bastante tempo para ser feito. E a programação offline, ela veio com o intuito de resolver esse problema, né, maximizando o tempo de trabalho dos robôs. Porém, o uso da programação offline está condicionado à exatidão dos manipuladores. O que é isso? É a capacidade do robô se mover para um determinado ponto no seu espaço de trabalho, e normalmente esse ponto, normalmente o robô nunca chegou aí àquele ponto antes. Então, é um ponto novo no qual ele vai ter que se movimentar. E essa exatidão, ela é afetada pelo que nós chamamos de parâmetros cinemáticos do robô, ou seja, comprimento de elos, ângulos de junta. E como que eu consigo melhorar a exatidão, né, que está relacionada à precisão dos robôs? Através de na verdade, são duas formas. A primeira consiste em diminuir as tolerâncias de fabricação, porém, é bastante custoso. A segunda solução é utilizar técnicas de calibração de robôs industriais, que, na verdade, é a minha área de pesquisa, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, e consiste, basicamente, em estimar esses parâmetros cinemáticos do robô. É um processo mais rápido, menos custoso para a indústria, porém, é um pouco mais complexo de ser realizado. Outro desafio, utilizar vários sensores nos robôs e conseguir processar simultaneamente os dados obtidos desses sensores, controlar robôs e garras com muito mais grau de liberdade. Hoje, a maior parte dos robôs industriais, eles têm em torno de 6 graus de liberdade, 5, 6 graus. E eles têm um pulso esférico, isso auxilia bastante no desempenho das tarefas. Porém, o ideal é que esses robôs tivessem mais do que 6 graus de liberdade. Por quê? Porque isso possibilita os robôs industriais executarem tarefas complexas. Porém, isso dificulta uma outra área do conhecimento, que é fazer o controle de robôs com mais de 6 graus de liberdade. Um outro desafio é acessar bancos de dados e programas globalmente, utilizar multiprocessadores reprogramáveis que permitirão máquinas dedicadas. Isso daqui resultará em robôs verdadeiramente autônomos. Um outro desafio é utilizar sensores de visão, no caso, eu estou me referindo a câmeras que utilizem cores multiespectrais e que permitam a reconstrução 3D, de tal maneira que os robôs eles tenham a noção de profundidade, da mesma forma que nós, seres humanos. E eu estou falando não só de câmeras, mas eu falo também de algoritmos de visão computacional, principalmente de calibração de câmeras. Um outro desafio é o desenvolvimento de novos processadores, detectores e filtros, micro-ondas, nuclear, ultrassom, espectrômetros de massa miniaturizados e medições a laser. Então, o desenvolvimento desses sensores e o uso de algoritmos de visão computacional possibilitarão capturar dados em tempo real. Um outro desafio é o uso de células de combustível, conversores eletroquímicos de hidrocarbonetos sem energia elétrica e células solares. Isso possibilitará o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia. Então, vejam que o uso de energia solar é uma realidade, é uma área de pesquisa não só da indústria aeronáutica e automobilística, mas também da indústria robótica. Outro desafio é realizar o controle de robôs em tempo real, utilizando sistemas via satélite.
a localização de robôs com precisão mediante o uso de GPS, e isso implica que GPS também sejam melhorados. O pessoal que utiliza drones sabe bem o tamanho do erro gerado pelo GPS e por as IMUs em geral. Outro desafio é o acesso de informações multimídia e programas de computadores na internet, através de robôs equipados com rádios, receptores ou transmissores, e o posicionamento preciso de robôs e ferramentas utilizando redes locais em prédios ou fábricas. Isso proporcionará redução de hardware no robô, fazer o planejamento de rotinas e simulações de altas velocidades. E um outro desafio que está em constante, que tem gerado bastante pesquisa na atualidade, é o que nós chamamos de robótica colaborativa. O que é isso? É o desenvolvimento de robôs que trabalham em colaboração com o ser humano. E o que diferencia basicamente esses robôs dos manipuladores tradicionais? Porque eles são menos rápidos, eles têm um alcance menor e também eles transportam menos carga. Por quê? Para evitar qualquer tipo de perigo ao ser humano. Esses robôs, eles têm uma série de sensores embarcados nele, com o objetivo de evitar quaisquer tipos de colisão e, portanto, riscos ao ser humano. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo aqui que mostra diferentes robôs colaborativos em diferentes partes do mundo. Ele é um vídeo que, basicamente, ele não tem áudio. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse vídeo? É a maneira como o robô ele executa as suas tarefas com precisão e utilizando os sensores de detecção de qualquer tipo de colisão, né? O impacto desses robôs colaborativos na indústria é gigantesco. Por quê? Porque como eles conseguem executar as tarefas com a mesma precisão que um ser humano, o ambiente fabril ele não precisa de tantas adaptações para poder instalar esses robôs. E o último vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é de um robozinho bem famoso, o Yumi. O Yumi ele foi desenvolvido pela ABB, que é uma empresa com sede na Suíça, e esse vídeo ele é uma edição comemorativa do Yumi, corresponde a 5 anos de sua criação. O Yumi ele participou da orquestra italiana ao lado do Andrea Bocelli, e no Carnaval de São Paulo, neste ano de 2020, ele desfilou na escola de samba Rosas de Ouro, onde ele levava as baquetas para entregar para os integrantes da bateria dessa escola de samba.
Bem, vamos aqui para a apresentação. Bem, pessoal, esse daqui é o momento de esclarecer as dúvidas, né? Momento reservado para dúvidas. Vamos aqui ao chat. Tá, tem uma pergunta aqui do Igor Alencar, né? Patrícia, qual o seu posicionamento sobre os robôs no futuro não muito distante estarem substituindo mais da metade dos humanos restantes nas empresas? A pergunta do Igor ela é bem pertinente, porque é uma dúvida, é uma pergunta que fica gerando dúvidas nas pessoas, na verdade. Mas, na minha opinião, Igor, é que o uso de robôs industriais nas linhas de produção, principalmente na indústria automobilística, ela vai impulsionar as pessoas a se especializarem. Eu sigo a mesma linha de raciocínio dos roboticistas que defendem o uso de robôs. Eu acredito que isso vai impulsionar um desenvolvimento no ser humano, no sentido de que ele vai buscar se especializar, ampliar os seus conhecimentos e, portanto, isso vai abrir as portas do mercado de trabalho para empregos onde eles vão poder ganhar mais, terem melhores condições de trabalho. Eu acredito que é isso. É igual o momento que nós estamos vivendo na atualidade. Professores têm que se reinventar, trabalhadores têm que se reinventar, e isso vai gerar bastante desenvolvimento pessoal, profissional e tecnológico. Essa é a minha opinião. Patrícia, e como você vê a importância desses robôs que precisam estar em locais que muito provavelmente são impróprios ou onde o ser humano não consegue chegar, como aí na usina de Fukushima, né? Isso, de Fukushima. Por exemplo, às vezes também para desativar uma bomba, por exemplo, lugares em que a segurança do humano é muito... esqueci agora a palavra, mas muito arriscado que um humano... É insalubre, né? Isso, insalubre, é essa a palavra. Obrigada. Você quer saber como que eu vejo isso? Então, eu vejo, talvez... Como é que, talvez se você tem alguma experiência ou contato de como isso é desenvolvido, como é que as pessoas pensam, os técnicos e cientistas pensam para desenvolver esse tipo de tecnologia? É porque eu não entendi direito a sua pergunta, desculpa. Não, sem problemas. Como é que a gente faz, qual a sua visão sobre esse tipo de tecnologia, uma vez que o humano não pode estar presente nesse local? Se estão sempre desenvolvendo novas tecnologias a respeito Olha só. Disso. Normalmente, esses robôs, por exemplo, que são enviados para o interior da usina, esses robozinhos móveis, eles são controlados via controle, né? Dá para controlar até com aquele controle que você utiliza nos drones, por exemplo. Aquele rádio controle de 5, 7, 10 canais, dá para fazer o controle dele. Dá para fazer também pelo computador, por protocolo TCP/IP, isso é possível, a gente faz até com os robôs industriais, lá no laboratório da UNB, a gente utiliza o protocolo TCP/IP, dá para fazer com controle, depende do alcance, né, da frequência que você está utilizando, e a ideia é que eles sejam autônomos. Então, a ideia é fazer igual os drones, você programa a missão num software e bota ele para executar a missão, ele vai ter que se deslocar até aquele ponto, fazer a tarefa para o qual ele foi programado e vai retornar para o ponto de origem. E isso é sensacional, porque a indústria de drones já está vivendo isso muito mesmo. Nos robôs móveis também isso não é muito diferente. E o quão acessível está essa tecnologia? Como essa tecnologia ela vem ficando cada vez mais acessível para nós, meros consumidores?
essa tecnologia ela está ficando cada vez mais barata? Você enxerga isso de alguma forma? Eu enxergo. Eu acredito que ela está ficando, sim, cada vez mais barata, mas esses robôs mais acessível, né? Mais acessível entre aspas, né? Porque para uma indústria investir 40 mil reais para uma universidade, vamos no nível universitário, para uma universidade investir 40 mil reais na aquisição de um robô now, isso não é nada. Né? Para a indústria também não, as indústrias investem pesado em maquinário, principalmente as indústrias automobilística e aeronáutica, né? Isso gera lucro para elas. Robôs não precisam, você não precisa pagar direitos trabalhistas para um robô não adoece. É verdade. Eu vejo dessa forma, em termos produtivos é isso. Isso calha muito com a pergunta também, né, que o Igor fez aqui a respeito da substituição dos robôs pelos humanos. Mas você acha que também podem ser criadas novas profissões em volta desse universo? Acredito que sim, principalmente na área da programação dos robôs industriais, porque o fato de eu ter um robô autônomo não significa que eu não tenho que programá-lo. E quando os robôs, por exemplo, numa linha de produção de automóvel, você tem um robô industrial que ele está lá soldando a carenagem do carro. Mas depois de 10 horas, esse robô ele tem que mudar de tarefa, ele tem que parafusar. Então, essa mudança de tarefa, você tem que programar o robô para executar essa tarefa. E aí entra a área dos programadores, dos operadores dos robôs, né? Uhum. E ganham super bem, porque não é barato você fazer cursos de programação de robôs. E é o que eu costumo dizer para alguns alunos meus, que já foram meus alunos de robótica, que eu falo para eles, eu estaria mentindo se eu fosse ensinar vocês a programar robôs. Por quê? Porque cada robô ele tem uma linguagem de programação própria. A Unimation tem a linguagem VAL, a ABB tem a linguagem de programação delas, a Kuka tem a linguagem de programação, então depende do robô que você está utilizando no ambiente fabril. Entendi. Bom, acho que para a gente finalizar aqui, que agora a gente já está com o tempo um pouquinho estouradinho, eu queria que você deixasse um recado, né, suas considerações finais, e desse um alô também para as mulheres que, da mesma forma como a Beatriz falou que é um ambiente onde não tem tantas mulheres envolvidas, imagino que também a área da robótica tenha um número muito mais expressivo de homens nesse meio, e como você pode dar dicas assim ou orientar as mulheres para que elas, a meninada que está aqui no chat, que está acompanhando a gente aqui no streaming, para que essas pessoas possam ser inseridas, né, nesse meio de uma maneira mais saudável, mais amigável. Uhum. Então, primeiro eu vou finalizar aqui com os meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a Campus Party pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento, juntamente com toda a sua organização. Agradecer a todos que assistiram à palestra. Né? Espero ter contribuído com um pouco, que eu sei que também não é muito. E aqui eu deixo alguns contatos meus, LinkedIn, currículo Lattes, meu e-mail, Facebook, Instagram e também meu canal no YouTube, o Facilita Aí, onde eu posto vídeos compartilhando conhecimentos relacionados aos cursos técnicos da área tecnológica e das engenharias em geral. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam no meu canal e, assim, a gente enfrenta, como mulher, nós costumamos enfrentar bastante preconceito, né? Porque os cursos de engenharia, eles são os cursos que, em sua maioria, eles são feitos por homens, né? Mas não é nada impossível de ser feito. Inclusive, as mulheres, quando ingressam nos cursos, elas costumam ainda ter um desempenho melhor do que os homens. E é bem legal essa área de tecnologia, você pode criar, você pode inventar, e, enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, deixar meu muito obrigada, e meus contatos aí, caso queiram mandar alguma dúvida, normalmente eu respondo brevemente, não demora muito tempo. Ok, tá ótimo. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada pelo seu tempo aqui, obrigada por trazer esse tema importante aqui para o pessoal de casa.
Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que está aí de casa acompanhando aqui o palco New Horizons da Campus Party Digital Edition Brasília. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente está de volta.